E aí veio a novidade. Quando ocorreu essa autofecundação, a segunda geração, ou F2, surgiram 3 sementes amarelas para cada semente verde. E ele fez isso com muitos descendentes, como eu havia falado para vocês. 6.022 sementes eram amarelas e 2.001 eram verdes. E aí ele descobriu que o fator verde não tinha sido destruído. Ele só não estava se manifestando na presença do fator para a cor amarela. E estatisticamente, isso tinha um resultado. 3/4 eram amarelas e 1/4 era verde. E, pessoal, ele testou isso com outras características, todas aquelas que nós falamos da lisa e rugosa, da vagem, da flor, em todas ele encontrou características que 3/4 aparecia para cada 1/4 da outra. E aí o Mendel tinha que buscar uma resposta, interpretar o que ele tinha descoberto. Como isso aconteceu? E a interpretação é a seguinte: cada característica é determinada por um par de fatores, que hoje nós conhecemos como alelos. Lembrando lá que gene é um segmento do DNA que determina aquela característica e alelo é a variação desse gene. Então, hoje nós conhecemos esses fatores como alelos, variações desses genes. E aí nós temos aqui a semente amarela, ela tinha 2 genes, que ele chamou de 2 alelos, que eu vou chamar de fatores porque estamos falando do Mendel ainda, que eu vou chamar de vesão. O vesão é o fator que determina tem uma semente amarela, e o vesão também. Então, ele tem 2 informações falando semente seja amarela, e a semente sai amarela. Essa outra também tem 2 fatores, só que ela tem 2 fatores diferentes, 2 fatores que falem para a semente ser verde, que eu vou chamar de vezinho. Semente seja verde, semente seja verde. Como a opinião dos 2 fatores é a mesma, a semente sai verde. Quando eu cruzo as duas, o pai vai mandar apenas um representante. Ele vai mandar um vesão. E a mãe também, um representante, o vezinho. Esse vesão e esse vezinho é como se eles disputassem a característica. E o vesão, a gente fala que ele é dominante. A opinião dele se sobrepõe à do vezinho. Então, a semente sai amarela. E aí, nós utilizamos o vesão para representar o fator que determina a característica dominante e o vezinho para representar o fator que determina a característica recessiva. Como que eu sei qual é a característica dominante e recessiva? Porque eu cruzei 2 linhagens puras e a característica que prevaleceu é a dominante. Então, normalmente eu utilizo a primeira letra do nome da característica que sumiu para representar esses fatores. Como a cor que sumiu é o verde, verde começa com V, eu uso o V. Aí eu vou pegar essa amarela aqui, ó, vesão, vezinho, e vou cruzar com outra igual, é a autofecundação, vesão, vezinho com uma vesão, vezinho. E vou obter diferentes combinações. Eu vou ter aqui, ó, vesão com vesão, amarela. Seja amarela, seja amarela. Vesão com vezinho, amarela, porque o vesão é dominante. A opinião dele é que aparece. Vezinho com vesão, vesão é dominante, amarelo que aparece. E vezinho com vezinho, seja verde, e ela nasce verde. Então, eu tenho 4 possibilidades de filhos. 3 deles são amarelos e uma é verde. Pessoal, algumas pessoas preferem fazer isso com uma tabelinha, que eu posso fazer assim, ó. Eu posso formar como se fosse um joguinho da velha.
E eu posso pôr aqui, ó, o Vzão e o Vzinho. E aqui são os gametas, né? A célula reprodutora, ou vai Vzão ou vai Vzinho. E essa outra aqui, eu vou colocar aqui, Vzão e Vzinho. E aqui no meio, eu vou combinar esse Vzão com esse Vzão. Esse Vzão com esse Vzinho. Esse Vzinho com esse Vzão. E esse Vzinho com esse Vzinho. O que está em vermelho são os possíveis filhos, as combinações, que é o que eu tinha feito, ó, Vzão, 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 Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzinho, Vzinho. Observem que desses filhos, nós temos 4 possibilidades. 3 delas serão amarelas, 3/4. 3 de 4 são amarelas. E uma de 4 é verde, 1/4 é verde. Então, assim, nós conseguimos descobrir as possibilidades dos filhos. E aí nós temos algumas informações. Pode ser que alguém pergunte para você o que é um genótipo. Genótipo é um termo que significa conjunto de genes de um indivíduo. Sempre que alguém perguntar sobre o genótipo, ele está te perguntando quais são esses fatores. Vzão, Vzão é um genótipo. Vzinho, Vzinho é um genótipo. Vzão, Vzinho é um genótipo. Então, aqui, ó, eu posso perguntar qual é a probabilidade genotípica. Como são os genótipos dos filhos? Lembrando aqui, ó, que a cada 4 filhos, eu tenho um Vzão, Vzão. Então, 1/4 é Vzão, Vzão. 2 Vzão, Vzinho. Então, 2/4 Vzão, Vzinho. E 1 de 4, Vzinho, Vzinho. E nós temos o fenótipo. Fenótipo é a informação genética mais a interação ambiental. É o que eu vejo. Eu vejo se ela é amarela ou verde. Então, pode ser que o meu exercício, na verdade, me pergunte a probabilidade fenotípica. O que eu estou vendo? Eu estou vendo 3/4 amarelo e 1/4 verde. Lembrando, pessoal, que a fecundação ocorre ao acaso. Então, como ele analisou muitos grupos de filhos, ele conseguiu um resultado muito próximo do esperado. Então, nós dizemos que o amarelo é uma característica dominante e o verde é recessiva. E aí, daquela tabelinha que nós tínhamos visto no começo, quem são as características dominantes? As características dominantes são flor roxa, posição axial, semente amarela, semente lisa, a vagem lisa, a vagem de cor verde e as plantas altas. Essas são as características dominantes nessa ervilha. Conclusões de Mendel. Cada organismo possui um par de fatores responsável pelo aparecimento de uma característica. Esses fatores são recebidos dos indivíduos paternos e materno. Cada um contribui com apenas um fator de cada par. Foi o que eu disse, eles têm 2 letrinhas cada um, mas os pais dão uma letrinha cada um para o seu filho. E quando um organismo tem 2 fatores diferentes, pode ocorrer que apenas uma das características se manifeste, a dominante, e a outra não apareça, a recessiva, que é o caso do Vzão, Vzinho. O Vzão é dominante, então a característica dele é que aparece, seja amarela. Os fatores de um par contrastante de características não se misturam. Durante a formação dos gametas, os fatores aparecem em doses simples, ou seja, cada gameta tem apenas um fator. E daí surge a primeira lei de Mendel, conhecida também como
lei da segregação de um par de fatores ou lei do monohibridismo, que diz assim: cada caráter é condicionado por um par de fatores, que se separam na formação dos gametas, nos quais ocorrem doses simples. Traduzindo, cada característica é determinada por duas letras, Vzão, Vzinho, e na hora dessa informação ser passada aos filhos pelos gametas, óvulo ou espermatozoide, apenas um fator é disponibilizado aos descendentes pelo pai e um pela mãe. Esses fatores se encontram e formam novamente o par. Após a fecundação.